Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é: elas preferem dividir um alfa do que se juntar a um beta. Nos últimos anos aí ocorreu uma certa popularização desses termos alfa e beta, né? E muitos youtubers fazem um excelente uso dessas denotações, como o Brunão do Social Arts, o Atitude Alpha, né? O próprio Raccoon, o tio Migtal e diversos outros aí, né, acabam explicando muito bem a diferença de alfa e beta e dando exemplos práticos na vida real, sem aquela picaretagem que algumas pessoas aí tentam empurrar goela abaixo de jovens incautos, homens incautos, né? Que acreditam ainda em técnicas e sedução e tudo mais. Não que isso não vá funcionar nunca, tá? Mas a gente está num cenário de colapso aí, de pergamia em níveis estratosféricos, ao qual não tem muito mais sentido ficar tentando simular, né, ser um alfa ou ser um beta, né? Por mais que um beta pode se tornar um alfa, sim, né? Na sociedade humana e principalmente na questão financeira, né? E outras características colaterais aí, como um shape legal, um físico, né? Um certo status, né? Posição social e tudo mais, né? Mas o principal todo mundo sabe que é o bom e velho dinheiro, né? Então, apesar de tudo isso aí, né, de alfa e beta, todo mundo tá sabendo, eu não acho ruim popularizar esses determinados termos, porque muitas pessoas acabam descobrindo determinados conteúdos, igual que a gente vem postando aqui, diversos outros aí que eu citei, quando jogam essas tags no Google, no YouTube. Então nem toda inclusão digital, nem toda democratização de determinados assuntos é ruim, né? Porque você tem uma horda gigantesca de homens acordando e evitando futuros problemas com mulheres aí, né? Não só o sofrimento do inferno da paixão, mas também casos mais graves aí de separações litigiosas, pensão, enfim, né? E tortura psicológica e por aí vai. Então, entrando nesse assunto aí sobre alfa e beta, acho que uma explicação rápida daquilo que as mulheres consideram alfa, basicamente é um homem que é desejado por diversas outras fêmeas, né? Então, hoje em dia, né, já tem milhares de anos que os homens desejados por outras mulheres são aqueles que têm uma posição, um destaque social maior. Na Idade da Pedra, no Paleolítico, era a questão da força física que reinava, né? E por que o título, o tema desse vídeo é elas preferem dividir um alfa do que ficar com um beta? Já vamos entrar falando a verdade nua e crua aqui, né? Duas verdades assim incontestáveis. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, sou apenas um humilde homem que está expondo aqui o que está acontecendo na sociedade, que todo mundo está vendo. Qualquer um aqui vai ver que isso é muito fácil de se constatar. A primeira delas, né, das duas, é que as mulheres não estão nem aí se o cara é rodado ou não, tá? Mas nem aí mesmo, né? Principalmente se o cara for rodado, né? É até estranho falar homem rodado. Se o cara for rodado com mulheres muito bonitas, tá? Na verdade, isso aí é um atrativo a mais. Isso aí aumenta o desejo da mulher de conquistar o cara que tá sempre com várias mulheres bonitas, né? Ou que tem uma namorada muito bonita. As mulheres, elas têm muito tesão, né? Em sujeitos que estão sempre aí rodeados de mulheres, né? E o tesão da mulher não é um tesão efêmero, passageiro, assim, de ter o Christian Grey dela ali momentaneamente. Ela realmente acha que vai converter, né? O super alfa ali, correto? E a segunda verdade, né? A primeira é essa, né? A mulher não tá nem aí pro que o cara é rodado. A segunda verdade, que na verdade, assim, é desmentindo uma mentira que elas contam, né? No caso, a verdade seria uma negação. Não existe mulher que... Ah, eu não sabia que ele era cafajeste. Ah, eu fui enganada por ele. Isso é outra falácia, assim, é um negócio assim que beira o ridículo, né? As mulheres falar que depois que o cara come ela e some... que ela vai falar, ah, eu não pensei que ele era assim, ah, ele era diferente, não sei o que, justamente porque o que mais atraiu nela inicialmente foi a capacidade desse homem de ter várias mulheres ao redor dele. Então, como é que ela não sabia, né? Isso é uma lorota, assim, que não tem o menor sentido, né? A não ser que fosse um encontro às cegas ou algo do tipo, mas... as mulheres, eu estava até conversando com um amigo recentemente, né? Quando chega a vez, né? Porque como que funciona esses super alfas aí, tá? Quando eu digo super alfa, né? O super, esse superlativo aí no caso, né?
é destacando aquele 1 a 2% do topo, tá? Não é 20% dos homens, não, tá? 20% aí qualquer cara um pouquinho acima da média já tá. Esse cara não vai ter tanta mulher e sexo à disposição num país pobre desigual como o Brasil, igual a gente sempre vem falando aqui. Então, quando chega a vez da mulher de ser a escolhida do alfa ali para um jantar, para um sexo casual, né? Ou até mesmo para uma monogamia bem rápida ali, né? De algumas semanas ou poucos meses, né? Para as mulheres mais bonitas, elas acabam sendo premiadas com isso, mas não passa disso. Se você é um cara ali mediano, até um pouco acima da média, se você tá ali nos 10, 20% do topo até, essa mulher simplesmente vai sumir, tá? Você não, ela vai começar a te dar vácuo, ela não vai responder mais os seus stories no Instagram, você vai comentar as coisas dela, ela vai responder só com monossílabos, enfim, é porque tem algum cara na jogada que é muito superior a você, né? Então, como esses caras aí do topo, do 1, 2% aí, que são caras aí que ganham 50, 100 mil, 200 mil pra cima, né? Esses caras, eles têm tanto desejo sexual, assim como eu, assim como vocês que estão ouvindo esse vídeo também têm. Se até os homens mais medianos estão acordando e não querem namorar, imagina esses caras que têm acesso a praticamente todas as mulheres solteiras do Brasil, né? E se tem uma crítica que as mulheres fazem para os homens que é muito válida, tá? Se eu vejo uma mulher, dependendo de se ela ser feminista ou não, falar isso, eu não vou discordar, é que homem é fofoqueiro, tá? Homem é extremamente fofoqueiro. Não existe o tal do comer quieto que o nego fala por aí, tá? Isso é uma mentira que os homens falam. Ah, quem come quieto come duas vezes. Tá, se o cara tá comendo quieto, ele tá comendo mulher feia, não tá comendo ninguém. Você tem um amigo aí que vive falando pra você que tá, eu fiquei com tal fulano e não sei o que, ele simplesmente para de falar, ou é porque ele não tá pegando ninguém, ou porque a fase dele tá ruim e só tá saindo com tribufu, né? Só com o resto de Tinder. Então, o homem e sobretudo como esses alfas andam em grupos da elite entre eles ali, eles acabam comentando e entre eles ali todas as mulheres que eles já saíram, né? Mas isso aí é que todos os homens fazem, tá? Isso aí os homens eles são extremamente fofoqueiros, né? Uma das graças do sexo pro homem é sair contando pros amigos, infelizmente ou felizmente ou neutramente, sei lá se isso aí é bom ou ruim, acho que enfim, hoje em dia acho que é ruim, né, por conta de toda a exposição e print, tudo que existe aí, mas é um defeito que os homens têm de ter que falar pro outro que ele ficou com tal mulher. Então, o que que isso tem a ver com o nosso assunto? Esses caras, né, no qual as mulheres, milhões de mulheres estão disputando ali 1, 2% desses caras, eles têm uma roda interna deles ali que todo mundo sabe quem já ficou com todo mundo. E por mais que as mulheres achem que isso aí é machismo, que os homens não são capazes de amar mulher que voa, né? Essa é a nova frase que as mulheres estão usando. Você é capaz, você é seguro o suficiente para amar alguém, é uma mulher que voa. Por isso que eu não recomendo ninguém a deletar o Instagram, por mais tóxico que é aquilo lá, vocês têm que ficar vendo aquilo lá. Assim, não é que vocês têm que ficar vendo, eu recomendo vocês verem aquilo lá, porque aquilo lá é um puta de um estudo social antropológico, principalmente de domingo à noite. Vocês vão ver as mulheres desesperadas falando esse tipo de frase aí. Quando a mulher tá de sair, ou ela passou o final de semana na seca, ou algum cafajeste, que tem um desses caras do topo aí, transou com elas e descartou sumariamente, né? Aí elas começam a ficar depressivas, né? Então esses caras ele tem entre eles ali contatos e todo mundo sabe que pegou todo mundo. É uma verdadeira Sodoma e Gomorra ali do mundo da pegação. E obviamente esses caras não vão falar para suas mulheres, ó, eu não vou namorar com você porque eu já conheço tal cara que ficou com você, que comeu você. Óbvio que não vai falar isso porque isso aí causa histeria, isso aí causa até certo cancelamento na internet. Mas enfim, eles dão desculpas aí vazias e somem, né? E as mulheres ficam a ver navios, né? Então, esses caras aí não querem saber de namoro. Os caras que as mulheres relegam, né, que elas rejeitam, que elas tratam com desprezo, que é caras abaixo desses do topo, no qual às vezes colocam na friend zone, às vezes dá um chá de sumiço e tudo mais, também estão acordando, né? E um dos objetivos desse canal é fazer cada vez mais homens médios de acima da média e até caras do topo que talvez tenham passado e caiam aqui de paraquedas também, que passaram por alguma situação que não entenderam muito bem, que possam ser ajudados, né? Então, quando essas mulheres voltarem a conversar com vocês, que no caso você seria o cara ali que está no 10, 20% do topo, você não é um beta perante a sociedade, mas para as mulheres de hoje praticamente todo mundo que não ganha 6 dígitos é beta, então não tem como muito fugir disso aí, mesmo que você seja migtal e tudo mais, na escala de valor de mercado sexual delas, quase todos os homens são betas hoje em dia, é uma coisa assim que é ridículo, não é mais que beira o ridículo, é completamente ridículo.
Então, se essas mulheres voltam a conversar com você assim subitamente, principalmente domingo, no inverno, em estações frias aí, em dias frios, né? É porque geralmente ela tá carente, né? Aí cabe a você decidir o que você vai fazer. Se você vai aproveitar o sexo casual, se você não consegue se envolver com essa mulher sem acabar se apaixonando, é melhor cair fora. Enfim, eu não sou conselheiro amoroso, mas só tô explicando a dinâmica da coisa, que é isso aí, né? Chega a vez dela de rodar no alfa ali, que transa com centenas de mulheres de alto nível por ano. Ela vai aproveitar ali que sejam 2, 3, 5 dias no ano, né? Vai ficar carente ali semanas ou meses postando frasezinha pronta no Instagram e depois ela volta para você porque ela tá carente, né? Então esse é um ciclo que se repete muito. As mulheres são descartadas por esse homem do topo. Elas não, se você perguntar para elas, vão falar, não gosto de cara cafajeste, assim, ó. O melhor, a maior mentira que as mulheres contam, entre as várias que elas contam, né? Eu contei uma dos homens aqui, que homem, não existe esse negócio de homem como é que é, homem é fofoqueiro, mas uma mentira muito clássica das mulheres é que o Alita é um dos primeiros mantras do Nessahan Alita, né? Eu recomendo que vocês procurem depois os livros nessa Halita, quem não conhece, é que se você perguntar para uma mulher o tipo de homem ideal que ela deseja, é exatamente o oposto que ela gosta, porque a mulher tem muito medo, ela faz o diabo a quatro com esses alfas aí, tá? Quando chega um desses super alfas milionários, viajantes de Instagram na mulher, ela pega avião e vai atrás do cara, ela dá dentro em beira de estrada, dá dentro do carro, né? Ela vira o diabo pra ficar com esse cara. É uma coisa assim de louco, coisas que ela nunca faria com você, que ela faz doce, inventa desculpinha. Com esses super alfas aí, elas literalmente comem merda pelos caras, tá? Então, uma da mentira muito clássica é se você perguntar pra elas o tipo de homem que elas gostam, né? E elas vão falar que é exatamente o tipo de homem que elas detestam, né? Porque elas têm muito medo de ser taxadas de vadia, né? E a relação do super alfa, desses caras destacados com essas mulheres, é muito parecido quando é tão prático e rápido, né? Como se você fosse contratar uma garota de programa de um site. Você conversa, combina ali e vai, né? Não tem joguinho com esses caras, não tem madrugar conversando, entendeu? É simplesmente os caras vê a dinâmica é mais ou menos assim. Essas mulheres, elas curtem as coisas, elas que tomam iniciativa com esses caras, elas vão atrás, né? Desses caras. Eu tava até conversando com um amigo biólogo e ele explicou que é uma coisa tão bizarra o que está acontecendo que você só vê algumas espécies animais totalmente diferentes de humanos, né? Se eu não me engano, era lobo marinho, no qual as fêmeas vão atrás, perdão, os homens vão atrás dos haréns das fêmeas, né? E nesse caso a dinâmica se inverte, né? Então, em diversas espécies do reino animal, os homens que lutam ali para ter o harém das fêmeas. Nesse caso, não. As mulheres lutam entre elas, tentam colocar a foto mais sensual, competem entre elas, falam mal uma das outras. Quando as mulheres estão disputando um super alfa, daí não existe feminista, tá? Aí elas xingam elas mesmas de adjetivos no qual nem os homens mais misóginos dos planetas já chamaram umas às outras, né? Aí elas se odeiam, né? Tanto que a amizade feminina é muito questionada justamente por um dos motivos esse. Então, quando chega a vez delas, assim, esses caras percebem, eles já sabem muito bem, as mulheres vão lá e curtem as coisas desses caras, reagem a stories desses caras, tá? E às vezes esses caras viajam muito, ele tá numa capital, tá em São Paulo, tá no Rio, tá em BH, ele vê que tem uma mulher ali que postou um story num restaurante. Quando essas mulheres percebem que esses caras estão na cidade delas, então elas vão fazer alguma coisa para chamar atenção, né? E daí esses caras marcam, falei aí, tô fazendo o quê, não sei o que, tá? Eu falo isso aí porque eu conheço sujeitos que trabalham assim, tá? Alguns super alfas aí, eu já vi isso com meus próprios olhos, tá? Já conheci muita gente nesse mundo aí, eu já vi muito como a mulher reage diante de determinados caras. É umas coisas assim que quem nunca viu se vê assim, tem que tomar um Estomazil, um Eno, um Epocler, porque é uma coisa assim que é de realmente dar ânsia de vômito, como elas se atiram, né? É de uma praticidade igual essa questão de você combinar com uma garota de programa. Assim, os caras não tem freio, não tem que. Aí não existe esse negócio de conexão, atração, lei do universo, né? Conhecer a pessoa antes, não gosto de sexo casual, energia ruim, não sei o que. Não existe nada disso quando tá no topo do 1-2%, né? Muitos desses joguinhos, dessas desculpas femininas só existem para caras de classe média, tá? Esse negócio de estamos indo muito depressa, esse chá de sumiço, né? Eu tô confusa, não quero nada sério agora, não sei o que. Isso aí são coisas. A Esther Vilar explica muito bem isso aí nos livros dela, O Homem Domado e o Sexo Polígamo, O Direito do Homem a Duas Mulheres, né? Eu vou deixar na descrição aqui depois
o nome desses livros para vocês procurarem aí, né? São livros da década de 70. A Esther Vilar, ela é aquela velha máxima, né? As melhores Red Pill vêm das próprias mulheres, né? Até teve uma moça que comentou no último vídeo que eu fiz aí, fala que ela trabalha com tarologia. Ela falou: nossa, isso aí, tudo que você falou é verdade, que eu comentei do porquê as mulheres estão depressivas, né? Porque elas estão sempre esperando o super alfa. Ela falou que a maior procura que ela tem no tarô, na área dela lá de tarologia, é justamente mulheres que querem homens ricos, né? Então as melhores red pill vêm das mulheres, então fiquem muito atento a isso. Então, para finalizar o vídeo aí, né, as mulheres elas não estão nem aí, tá, de dividir um super alfa com outras 100, 150, 500 mulheres, tá, porque elas trabalham sempre na linha de que elas vão conseguir converter esse alfa. Elas sempre acham, diferente de um cara, por exemplo, que sai com uma garota de programa, uma paniquete, uma super musa aí de 2, 3 mil reais, né, ou que consegue ficar com uma garota normal após muito tempo aí ou até mesmo esses super alfas, essas mulheres que eles ficam, que são muito lindas e gostosas, né? Eles não veem, né, nesses tipos de mulheres uma parceira ideal para monogamia, para relacionamento, né? Então, o homem no geral, quando ele, por mais que o homem é muito visual, ele sabe separar, né? Por mais que as mulheres acham que é machismo, não é isso. São 7 milhões de anos de evolução de biologia, né? Sobretudo aí a questão, já tem diversos estudos que mostram que o número de parceiros que a mulher envolveu está diretamente relacionado ao estado de saúde mental e ao quão saudável um casamento pode ser. Então os homens separam, né, mulheres que são ali para sexo casual, para ficadas de período curto, e mulheres para casamento, né? E as mulheres não, elas enxergam os cafajetes, os caras que elas sabem desde o começo, como eu disse, elas sabem, porque o que atraiu ela nesses caras aí foi justamente o fato desses caras serem extremamente promíscuos, polígamos e ficar com mulheres lindas. E elas realmente acreditam que dá para converter esses caras. Então, esse negócio, por exemplo, de uma mulher de classe média ali, de um cara de classe média construir a vida junto, começar um namoro agora em 2021 e vamos guardar dinheiro e comprar as coisas à vista, vamos viajar, não sei o que. Para não dizer que não existe, assim, vocês vão ver 1% dos casais se formando de uma maneira saudável, legal, assim, né? Não tem mais esse negócio do casal construir junto e crescer junto e tudo mais, né? Sim, quando eu digo não tem, repito, 1, 2% dos casais são assim. Então a mulher vai ficar nessa eterna espera do super, de tentar converter o super alfa, vai ficar cada vez mais solitária, cada vez mais depressiva, cada vez mais ansiosa, cada vez mais postando esses sofismas ridículos no Instagram, né? E os homens estão acordando, né? Sejam homens médios ou homens os alfas, super alfas, né? Esses caras estão acordando, né? E estão vendo que o ambiente está impraticável para negócios voltados ao namoro, o casamento e a monogamia. Um forte abraço a todos, meus amigos.